Continuando com a resolução de questões dos vestibulares da região sul do país, estamos aqui resolvendo a prova da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Vamos para a questão 38 dessa prova. A maioria dos organismos sésseis precisa enfrentar períodos em que as condições do ambiente são ruins para a manutenção de suas atividades biológicas principais: sobrevivência, crescimento e reprodução. As plantas são um bom exemplo dessa situação. Diferentemente da maioria dos animais, que podem se deslocar pelo ambiente em busca de melhores condições de alimento, água, temperatura e abrigo, por exemplo, elas dependem de estruturas e mecanismos metabólicos para superar os períodos mais difíceis. Um ambiente brasileiro que apresenta com frequência condições severas para os organismos é o Cerrado, a segunda maior formação vegetal do país, ocupando 2.045.000 km² do território nacional e concentrando-se principalmente no Planalto Central brasileiro. O Cerrado possui longos períodos de seca e é frequente a ocorrência de fogo na vegetação, que pode ser espontâneo ou produzido pelo homem. Essas características levam as plantas desse ambiente, por seleção natural, a apresentar diferentes características que permitem sobreviver. Algumas características estão mais presentes nas plantas herbáceas, enquanto outras são mais comuns nas plantas lenhosas. Levando em consideração as plantas lenhosas, assinale a alternativa que descreve corretamente algumas dessas características que permitem sua sobrevivência no bioma cerrado. Então vamos dar uma olhada aqui. Folhas finas e estreitas, o que permite perder menos água por evapotranspiração e assim economizar água. Olha, gente, a grande questão do cerrado é que, por mais que a gente tenha períodos de seca muito grande, a gente tem água lá embaixo, a gente tem uma quantidade de água em lençóis freáticos que é considerável e tem períodos de chuva mais constantes que, por exemplo, a caatinga. Então a gente não precisa ter este processo nas folhas, tá? O que a gente pode fazer? Na época de seca, cai a folha. Tá tudo bem, muitas árvores utilizam isso como estratégia, tá? Mas, na época que não é seca, a gente tem a fotossíntese acontecendo à torta e à direita, tá? Com um grande potencial. Então, essa estratégia era ótima para o semiárido, então não cabe para o cerrado, tá? B. Raízes finas e superficiais que permitem a rápida absorção de água da chuva antes que ela penetre no solo arenoso e fique indisponível. Não, gente, as raízes são profundas, bem profundas, justamente para pegar a água que penetrou no solo, tá? Não são raízes superficiais. Até porque também, se eu tiver o fogo acontecendo, as raízes superficiais possivelmente serão consumidas, tá? Então não é algo vantajoso. C. Um rápido crescimento das plantas jovens, o que produz caules retilíneos, com muitas ramificações, de tal modo que o fogo que consome a vegetação rasteira não alcance as folhas que ficam concentradas nas partes mais altas das plantas. Gente, o cerrado tem plantas medianas, quando a gente fala de espécimes lenhosos, tá? Não é o caso aqui. As folhas, o tamanho das árvores é mediano, tá bom? Então a gente não tem essa situação aqui. O fogo consome as árvores, sim. Vamos lá, aqui, descendo. D. Gemas apicais, onde se concentram as regiões meristemáticas com concentração de tricomas, o que diminui a perda de água e o ressecamento, e é uma boa proteção, tá? Para a gente ter aí a questão do fogo, tá? É exatamente isso que a gente tem nas espécies lenhosas do cerrado. Então, ó, já vamos cravar aqui a alternativa D como alternativa correta. E cascas grossas, mas essa característica está associada a uma defesa contra a ação de animais herbívoros e não com uma adaptação e perda de água ou ação do fogo. Gente, o animal herbívoro não come a lenha, ele come a folha, tá? Tá, tudo bem, tem cupim, tá, não sei o quê,
Mas a maioria dos herbívoros vai comer a folha, não vai comer a lenha, não vai comer o caule da planta. Então, não tem nem cabimento, isso aqui está certo. Então, cravamos na alternativa D como alternativa correta.